Pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e vou apresentar para vocês o conteúdo de termoquímica que vocês podem encontrar na apostila 2, no capítulo 6, na página 100 da apostila de química, obviamente, tá? Antes da gente começar a falar do conteúdo de termoquímica, eu vou pedir encarecidamente para que vocês assistam o vídeo de física da semana 24, em que o professor Rafa Gomes brilhantemente apresenta os conceitos de temperatura, calor, energia interna. Ele mostra como fazer as conversões de escala, como funcionam os processos de transferência de calor por irradiação, convecção, por exemplo. Então, assim, é bem legal que vocês vejam isso antes da gente começar aqui, porque são conceitos que eu vou, talvez, trabalhar de maneira um pouco menos exata, então eu gostaria bastante que vocês dessem uma olhada antes da gente começar. Mas afinal, o que é termoquímica? A termoquímica é um dos campos de estudo dentro da termodinâmica. E a termodinâmica está preocupada em explicar a energia e suas transformações de maneira geral. Que transformações são essas? Transformação em calor e transformação em trabalho. Como assim transformação em trabalho? Vocês viram também nos vídeos de física sobre trabalho mecânico, né, na parte de dinâmica. A termodinâmica está explicada em explicar, por exemplo, o rendimento de uma máquina térmica. Um exemplo de máquina térmica é o motor dos carros, que pode utilizar o ciclo Otto, pode utilizar o ciclo diesel, ou seja, usar gasolina como combustível, ou usar diesel como combustível, né? Mas a termoquímica tem como objetivo, eu estou olhando aqui para a parte mais específica da termoquímica mesmo, o objetivo dela é observar a relação entre as reações químicas e as mudanças de energia que envolvem transferência de calor. Então, a gente não está preocupado, por exemplo, em explicar mudança de fase, né? Como uma substância está passando do estado líquido para o estado gasoso. Isso vocês veem no vídeo 24. No vídeo 25 de física, vocês veem processo de dilatação linear, processo de dilatação volumétrica, dilatação aparente. Então, assim, é bem importante que vocês vejam os vídeos de física, tá? Então, essa transferência de calor é medida em energia, é unidade de energia, tá? E as medições são feitas em joule ou em caloria. Lembrando que joule é a unidade do Sistema Internacional para Energia, tá? E você pode converter uma unidade na outra utilizando essa relação. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, se você estiver fazendo um exercício e esse exercício, por exemplo, te der dados em caloria e pedir uma resposta em joule, você tem que converter. Então tem que prestar bastante atenção em quais unidades estão sendo empregadas nos exercícios que vocês forem porventura fazer, tá bom? E a gente não pode esquecer que o prefixo quilo significa multiplicar por 1000. Então, quando a gente fala assim, eu tenho 1 kJ, esse KJ aí, significa que eu tenho 1000 joules. Eu tenho 1 kg, por exemplo, eu tenho 1000 gramas, né? O prefixo quilo é relativo a multiplicar por 1000, tudo bem? Assim como os outros prefixos também implicam em multiplicações ou divisões. Miligrama, quilograma, decagrama, decamέτro, quilômetro, né? Então, assim, tenham isso em mente, tá? Alguns conceitos fundamentais da termoquímica são a de observação de reações exotérmicas e reações endotérmicas. O que são as reações exotérmicas? São aquelas reações que liberam calor para o meio ambiente, ou seja, transferem energia para o meio ambiente, né? E a gente, de uma maneira mais adequada, utiliza o termo vizinhanças, né? Transfere calor para as suas vizinhanças, beleza? Então aqui, olha esse exemplo aqui. Você tem a queima do gás de botijão, tanto é que você observa aqui o fogo, né, que é resultante da queima do gás de botijão, que está liberando calor para as vizinhanças. E no caso a vizinhança aqui é a água. Deixa eu botar aqui um pointer. No caso aqui a vizinhança é a água. Então você está tendo transferência de calor para a água, tá? E como é que a gente pode simbolizar uma reação exotérmica? A gente pode escrever da seguinte forma: que os reagentes, ou seja, as espécies que estão do lado esquerdo da seta, estão se convertendo em produtos e também como produto da reação está sendo gerado calor. Tudo bem?
E as reações endotérmicas? As reações endotérmicas já funcionam de maneira diferente. Elas retiram calor do meio ambiente, ou seja, retiram calor das vizinhanças. Então, olha para essa foto aqui. Essa foto é uma reação do hidróxido de bário, que é essa espécie aqui, octaidratado, com o tiocianato de amônio. E essa reação, ela necessita de calor para acontecer. E a gente observa isso porque, olha esse termômetro aqui, isso aqui é um termômetro, tá? Tá marcando menos 0,09 graus Celsius. Então significa que a temperatura aqui está muito mais baixa do que a temperatura do ambiente. Por quê? Porque esse sistema aqui retirou o calor das vizinhanças, ou seja, do meio ambiente, tá? Então, numa reação química, a gente pode representar o calor como sendo um dos reagentes, ou seja, você precisa de um reagente químico, outro reagente químico e calor para que a reação possa acontecer e gerar os produtos. Aqui os produtos são tiocianato de bário e amônia gasosa, junto com água no estado líquido, tá bem? Em termoquímica, a gente usa muito a noção de entalpia e faz uma relação com calor. Por que a gente precisa usar a entalpia? Porque a entalpia vai ser a função termodinâmica, lembra que a termoquímica é uma parte dentro da termodinâmica? E essa função termodinâmica está associada ao conteúdo calórico de um sistema. E a gente tem que lembrar que o calor é somente uma forma de energia em trânsito. Então, para a gente descrever qual é o conteúdo calórico de um sistema, ou seja, o conteúdo calórico de espécies químicas, dos reagentes e dos produtos, a gente precisa utilizar a noção de entalpia, tá? E o grande ponto importante é justamente a variação de entalpia, que a gente simboliza pelo ΔH. Tá? E quando o seu sistema for aberto, não se preocupem muito com isso, tá? Mas isso quer dizer que a reação é feita a pressão constante, tá bom? Mas não esquentem muito com isso. A variação de entalpia vai ser dada pela entalpia dos produtos HP diminuído da entalpia dos reagentes. Esse delta é que nem aquele delta S na física, né? Em que delta S é o espaço final, é o S final, menos o espaço inicial, o S inicial. Então aqui, os produtos são a tua situação final, então é o final, e os reagentes são a sua situação inicial, ou seja, é o início. Então o delta vai ser definido desta forma. E essa variação de entalpia, por ser feito em um sistema aberto, pode ser considerado como o calor que foi cedido para as vizinhanças ou que foi retirado das vizinhanças. Tudo bem? Então, mas tá, Matheus, e aí? Como é que isso funciona, né? Como é que a gente pode realmente fazer exercícios de variação de entalpia? Como é que a gente pode calcular essa variação de entalpia? Ou como é que a gente pode interpretar gráficos dessa variação de entalpia, né? Então vamos fazer o seguinte exercício aqui, tá bom? A gente vai ter uma reação, tá? Essa reação aqui da conversão do monóxido de carbono junto com dióxido de nitrogênio em dióxido de carbono em monóxido de nitrogênio. E essa reação tem o seu gráfico de variação de entalpia associado, tá? Aqui, esse eixo aqui é a extensão da reação, ou seja, é o prosseguimento da reação. E esse prosseguimento da reação é a conversão de reagentes, que eu vou simbolizar pela letra R, em produtos, que eu vou simbolizar pela letra P. Reagente lado esquerdo da seta, produtos lado direito da seta. E também, antes da gente começar a fazer, vamos identificar nesse gráfico aonde estão os reagentes e aonde estão os produtos, tá? Olha, os reagentes não são o CO e o NO2? Então, eles estão aqui, ó, certo? Então, eles serão os meus reagentes. E o CO2 e o NO serão os meus produtos, tá? Vocês vão observar que nesse gráfico aqui, você tem tipo um morrinho, tá? E esse morrinho aqui é o que a gente vai chamar de estado de transição. E esse estado de transição é um tema de estudo da cinética química, que vocês verão daqui a 2 aulas, tá? Então, não se preocupem com isso agora. Aqui nós estamos preocupados somente com a situação inicial da sua reação e da situação
final da sua reação, tá? A gente não está preocupado em como a reação se processa e a gente não está preocupado em diminuir essa barreira energética que os reagentes têm de vencer para poder se converter em produtos, tá? Isso vocês vão ver depois. Nesse eixo esquerdo aqui, a gente tem a entalpia em kJ por mol. KJ por mol é a medida da entalpia, é o valor dela, né? Então, essas serão as unidades de entalpia, do valor da entalpia que a gente vai utilizar, tá bom? A primeira pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: qual é o ΔH da reação? Se vocês forem lembrar, o ΔH da reação é sempre a entalpia dos produtos, não é isso? Menos a entalpia dos reagentes. E nesse gráfico aqui, onde é que está o valor da entalpia dos produtos e da entalpia dos reagentes? Olha, os reagentes estão aqui. O valor da entalpia dos reagentes é esse daqui, tudo bem? E os produtos estão aonde? Os produtos estão aqui. E o valor deles é aproximadamente menos 200, beleza? Então, para a gente poder fazer o cálculo da variação de entalpia, a gente vai simplesmente substituir a entalpia dos produtos pelo valor que ela assume no gráfico. Então, vai ser quanto? Vai ser igual a menos 200, esse valor é negativo, não é isso? Aqui a gente vê que tem o sinal negativo aqui. E aí a gente vai subtrair da entalpia dos reagentes, que a gente viu que vale 0, né? Olha aqui. Então, a gente subtrai do 0. Quanto é que dá isso daqui? Isso daqui vai dar o quê? Que o ΔH é igual a menos 200, não é isso? Menos 200 o quê? Bananas? Menos 200 fósforos? Não. Menos 200 kJ por mol. Tá? É importante sempre colocar as unidades. A gente viu há alguns slides atrás que a gente pode simbolizar o calor como sendo um reagente ou como sendo um produto. Mas a gente pode também escrever as reações com as entalpias associadas. A nossa reação é o quê? É CO mais NO2 formando CO2 e NO, certo? E aí o que você faz? Você coloca do lado da reação o ΔH. Aqui no caso, o ΔH é igual a menos 200 kJ por mol, não é isso? Perdão por ter passado do espaço, mas dá para entender, ó. Finge que isso tudo está antes dessa barrinha, tudo bem? Bem, aí a outra pergunta que é feita nesse problema é a seguinte: essa reação libera ou absorve calor? Ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Lembra que a noção de entalpia está associada com a variação do conteúdo calórico do teu sistema? Então, olha só, qual era o conteúdo calórico aqui? Ele não era 0 aqui no caso, tá? A gente tem que levar em consideração que isso aqui é uma medida relativa, tá? Então, esse 0 é porque você está considerando a partir deste ponto. Não significa que exista 0 de energia e vai passar a existir menos 200 de energia. Então, isso aqui é uma medida relativa, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas, enfim, o que aconteceu com o conteúdo calórico? Nos reagentes, ele estava maior do que nos produtos, certo? Então, o conteúdo calórico dos teus reagentes é maior do que o conteúdo calórico dos teus produtos. Significa que o conteúdo calórico diminuiu. Se o conteúdo diminuiu, significa que você liberou esse conteúdo calórico para as vizinhanças, para o meio ambiente. Então, essa reação, respondendo aqui a primeira pergunta, ela libera calor. Tudo bem? Por quê? A gente está observando que há uma diminuição do conteúdo energético. E essa reação, ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Essa é a segunda pergunta. A reação vai ser exotérmica, tudo bem? Por que ela é exotérmica? Porque ela está liberando calor para as vizinhanças. E a gente pode sintetizar isso daqui escrevendo da seguinte forma: reações exotérmicas possuem a sua variação de entalpia, o seu ΔH,
menor do que zero, tá bom? Agora vamos passar para a segunda reação, tá? Para um segundo exemplo. Como é que a gente pode calcular e interpretar o gráfico da variação de entalpia da seguinte reação? Da reação do gás hidrogênio com o carbono na sua forma alotrópica de grafite virando C2H2, né? Novamente, a gente tem do lado esquerdo da seta os reagentes, do lado direito da seta os produtos, tá bom? De novo, a gente tem esse gráfico com esse formato aqui, com esse morrinho aqui, que é o estado de transição, que a gente não está preocupado com ele, certo? Isso aqui vocês vão ver em cinética, tá? Os reagentes estão sempre antes da reação acontecer, ou seja, o caminho da reação está prosseguindo para cá no sentido de formação dos produtos, beleza? E aonde que está a entalpia dos reagentes? Os reagentes estão aqui. Então, essa é a entalpia dos reagentes. E a entalpia dos produtos? Os produtos estão nessa linha aqui, certo? Então, esse daqui é o valor da entalpia dos produtos, tá? Como é que a gente pode calcular a variação de entalpia para poder responder a primeira pergunta? Variação de entalpia é sempre calculado como sendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, os produtos estão com qual valor de entalpia? 226, tá? Então, assim, gente, é de bom grado escrever sempre com os sinais para você não se enrolar no cálculo desses valores, tá bom? Então, a entalpia dos produtos é mais de 226 menos a entalpia dos reagentes, que está aqui, ó, não é? E o valor dela é zero. Lembrando que é um valor relativo, tá? Não esquentem com esse valor zero aqui, beleza? Então, quanto vale esse ΔH aqui? Esse ΔH, 226 menos zero dá 226. E a gente escreve com o sinal. É interessante escrever dessa forma. Aqui deveria ser kJ por mol, na verdade, tá? Então, aqui é kJ por mol, tá? E da mesma forma que a gente fez no problema passado, a gente pode escrever do lado da reação o seu valor de ΔH. A gente vai ver que isso é necessário para alguns problemas de estequiometria que envolvem calor de reação, tá? Então, aqui no caso, o ΔH desta reação é mais 226 kJ por mol, tá? De novo, perdão pela barriga, né? Então, está respondido que o ΔH da reação é este daqui. Aí a pergunta a segunda pergunta é a seguinte: essa reação libera ou absorve calor? Ela é endotérmica ou exotérmica? Olha, o conteúdo energético dos produtos, o conteúdo calórico dos produtos, simbolizado aqui, é maior do que o conteúdo calórico dos reagentes. Para isso acontecer, esses reagentes tiveram de absorver energia do meio ambiente, ou seja, absorver energia das vizinhanças para se converterem nos produtos que têm um conteúdo calórico maior. Portanto, se houve um aumento do conteúdo calórico, essa reação necessitou de absorção de calor para acontecer. Portanto, a resposta da primeira pergunta é que essa reação absorve calor. Tudo bem? E essa reação é endotérmica ou é exotérmica? Ela é endotérmica, porque a reação está absorvendo calor, então ela é uma reação endotérmica, tá bom? E de uma maneira geral, a gente pode simbolizar que toda reação endotérmica tem um ΔH maior do que zero, ou seja, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Eu acabei esquecendo de colocar isso aqui também. Nesse caso aqui, ao contrário. Olha, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Beleza? Então, você já pode estimar se uma reação é endotérmica ou exotérmica somente observando os valores de ΔH, se é menor do que zero ou se é maior do que zero. Vamos fazer aqui a atividade 1 da página 101, tá?
essa atividade é a seguinte: considere a reação a seguir, em que 2H2 reage com O2, formando 2H2O. E o ΔH desta reação é de menos 572 kJ. Bem, só com essa informação aqui, a gente já pode verificar o quê? Se o ΔH é negativo, o que significa isso na prática, gente? A gente viu lá atrás que ΔH negativo significa que a reação é exotérmica. Então, essa reação aqui, a gente já sabe que é exotérmica. A gente não precisa calcular nada para saber que a reação é exotérmica. Só pelo valor de ΔH, a gente já consegue tirar essa informação, tá bom? Então, vamos observar as alternativas e ver se a gente consegue eliminar algumas afirmativas, né? Ó, ele fala assim: é correto afirmar que a reação primeiro tópico é se ela é exotérmica ou endotérmica. A gente já viu que a reação é exotérmica, porque o ΔH é menor do que zero. Portanto, ela não pode ser endotérmica, por definição. Ela não está absorvendo calor, ela está liberando calor para o meio ambiente, para as vizinhanças. Tudo bem? Então, a gente já elimina pelo menos 3 alternativas aqui, tá? Agora, vamos observar para a alternativa A e para a alternativa B, tá? Lembra que eu falei que a gente pode escrever do lado da reação o ΔH dela? E o que quer dizer esse ΔH do lado da reação? Quer dizer o seguinte, gente, que quantos H2 tem aqui? A gente tem 2 H2, certo? Então, sempre que você tiver 2 mols de H2 reagindo, significa que vai ser liberada uma quantidade de 572 kJ de energia. Tudo bem? Então, a gente pode escrever uma tabelinha de mol por entalpia, né? Por variação de entalpia. Tudo bem? Aqui o delta para simbolizar a variação, tá? Nessa reação também a gente tem 1 de O2. Significa que para 1 mol de O2, a gente vai ter uma variação de quanto? Menos 572. A reação não está balanceada? Ela está balanceada. Então, 2 mols de H2 precisam reagir com 1 mol de O2. E quando isso acontece, você forma 2 mols de H2O. E a formação de 2 mols de H2O envolve quanto de variação de entalpia? Menos 572 kJ, certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que o valor da variação de entalpia depende de quanto que você está usando de reagente e quanto que você está usando de produto. Porque, por exemplo, eu poderia multiplicar essa equação aqui por 2. Por exemplo, vamos fazer esse esquema aqui, um exemplo aqui. Vamos multiplicar por 2 todo mundo aqui. Como é que ficaria a equação? A equação ficaria 4 de H2 mais 2O2, formando quem? Formando 4 H2O, não é isso? E o que aconteceria com o ΔH nesta situação? O ΔH também dobra, né? No caso aqui, ele ficaria o quê? Ele ficaria 1107,14, 1144, é isso? Negativo porque é uma reação exotérmica, tá bom? Então, reparem que o ΔH tem tudo a ver com os coeficientes que estão sendo utilizados na sua reação, tá bom? Agora, então vamos analisar a afirmativa A. A reação é exotérmica, beleza, liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Mas olha, a gente já viu aqui que para 1 mol de oxigênio consumido é liberado quantos kJ? São liberados 572 kJ, liberado porque é negativo a variação de entalpia, tá bom? Então, a gente já sabe que a letra A não pode ser, beleza? A gente sabe que libera 572 por mol. Então, aqui é 572. E a letra B é exotérmica a reação, beleza? Liberando 572 kJ para 2 mols de água produzido. Não foi isso que a gente viu? Que 2 mols
de água liberam 572 kJ, ou seja, causa uma variação de entalpia negativa de 572 kJ. Portanto, esse daqui é o gabarito dessa questão, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, obviamente, falem com os mediadores dos polos de vocês. Eles estão prontos para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Foi um prazer estar com vocês e espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!